Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Boa noite, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para louvar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Deus continua nos abençoando, nos fortalecendo nesse momento que não estamos podendo comparecer ao templo, mas o Senhor tem nos fortalecido. Para a abertura desse culto nessa noite, eu vou estar lendo o versículo que está em Números, o capítulo número 13 e o verso de número 27, que é sobre o Josué ter enviado os espias ali na terra. E diz assim o verso 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou seja, gigantes. Irmãos, eles foram ali, relataram tudo que eles viram na terra. Falaram que viram os cachos de uvas, que seriam necessários 2 homens para carregar, mas também que havia muitos gigantes, que a terra manava leite e mel, mas a cidade era fortificada. E para a nossa meditação nessa noite, fica a seguinte questão: nós vamos focar nas uvas ou nos gigantes? Nas fortalezas da cidade ou na terra que mana leite e mel? A sua decisão decidirá o seu futuro. Confie no Senhor, não olhe para os gigantes, não foque nos gigantes. Foque na terra que mana leite e mel. Foque nos cachos de uvas que seriam necessários 2 homens para carregar. Que o Senhor nos abençoe. Leve o nosso pensamento cativo a essas coisas. Lembrar daquilo que nos traz esperança. Nos fortalecer no Senhor. Levar os nossos pensamentos às coisas boas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, glorificamos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, Pai, te adorando, te exaltando, te bendizendo, pelo Senhor falar conosco a cada dia, para o Senhor tirar todas as dúvidas da nossa mente, repreender todas as setas e artimanhas do inimigo, tudo que o inimigo tem tentado fazer para colocar na nossa mente coisas ruins, pensamentos maus, pensamentos de desânimo, ó Pai, que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para as grandes caixas de uva, olhar para a terra que mana leite e mel, não olhar para a circunstância, não olhar para os gigantes, ou seja, vamos olhar e vamos ver, mas vamos crer que vamos passar por cima, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Não é na nossa força, não é na força dos nossos amigos, não é na força do nosso poder econômico, mas sim na força do Senhor. Por isso, ó Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo esse culto, cada pessoa a qual a sua oração irá alcançar. Foquem naquilo que te dá esperança. Foquem nos cachos de uva e na terra que mana leite e mel. Pois se o Senhor te prometeu, não há gigantes, não há cidades fortificadas que irão te impedir de receber a tua bênção. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Hashtag vamos que vamos em unidade. Avante Filadélfia. Glória a Deus.
Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos agora consagrar este elo ao Senhor. Nós estamos na campanha Deus capacita os chamados, amém? Todos que são chamados pelo Senhor são capacitados por Ele, não se preocupe. Então, você que é um chamado do Senhor, Deus vai te capacitar para aquilo que Ele te chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos consagrar este elo a Deus. Senhor, nós consagramos este elo ao Senhor. Entregamos, ó Deus, as nossas vidas, as nossas necessidades e as nossas, ó Deus, inseguranças. Porque às vezes nos sentimos inseguros, nos sentimos incapazes, mas sabemos que o Senhor tem nos capacitado. E nós vamos chegar, nós vamos conseguir, nós vamos ser vitoriosos. E isso para a honra e glória do Teu nome, porque o Senhor é aquele que nos chama e que nos capacita. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Teremos agora também a oração dos nossos diáconos para poder pedir pelas pessoas que estão no grupo de risco, por essa pandemia que nós estamos passando, pelos líderes da nossa igreja, pela nossa construção. Irmãos, nós temos que orar, não é? Somos igreja do Senhor e a nossa função é orar, é intercedermos. Oremos todos juntos. Pai, Senhor Jesus, irmãos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te dou graça, Pai amado, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Eu louvo o teu nome, que é o nome acima de todo nome. Peço a Deus que o Senhor venha, Deus amado, nos conduzir nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Quero colocar os nossos pastores diante do Senhor. Peço a bênção especial ao pastor Adão, sua saúde. Deus amado, a Hermênia. Também peço para ele, pastor Heloísa, venha abençoá-los, Deus, em nome do Senhor. Conduzi-los, Pai amado, na tua presença sempre, Deus. Em oração, Pai amado, ensinando aqueles que devem fazer, Pai. Em nome do Senhor, abençoando sua família, abençoando sua casa, em nome do Senhor. Pastora Nívia, em nome de Jesus, Pai. Peço por cada diácono, peço também, Senhor Jesus, por cada líder. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar. Peço também, Jesus, que o Senhor venha abençoar a nossa construção. Precisamos, Deus amado, terminar essa construção esse ano. Eu creio na promessa do Senhor. Sei que o Senhor é Deus fiel. O Senhor há de cumprir essa promessa em nossas vidas, Pai. Peço a Deus querido pela vida, Senhor Jesus, de cada líder. Peço também pela vida do nosso presidente, Pai amado, em nome de Jesus. Só venha dar sabedoria, dar entendimento, ó Pai, para nossos governantes, prefeitos, Deus, em nome do Senhor Jesus, por toda a autoridade constituída. Só venha abençoar, Deus, em nome do Senhor. Peço também pelos nossos idosos, pelas pessoas, Deus amado, que estão na área de risco, venha guardar, livrar, em nome de Jesus, Pai amado, de todo perigo. Nós, meu Deus amado, que esse tempo é um tempo de recolhimento, é um tempo, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu para estar buscando mais a Tua face, Deus. Nos ajuda, nos capacita, tira todo estresse, em nome do Senhor, nos ajuda a andar na Tua presença, Pai. Queremos, Deus amado, que um dia isso vai acabar, Deus. Vamos voltar unidos, Pai amado, para buscar a Tua face, unidos, Senhor Jesus, para Te adorar no templo. Pai, mas o mais importante, Deus, é estarmos unidos agora, porque nós somos a igreja, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor Jesus, cada membro da Tua igreja. Deus, que ninguém venha se desviar, venha sair da Tua presença, que ninguém venha desanimar, mas que o fogo continue aceso, Pai, em nome de Jesus. Continuando firme, buscando a Tua face, Senhor. Sabendo, Deus, que Tu és um Deus presente e independente, Pai, mas de onde estivermos, Pai, se estivermos unidos com o Senhor, ficaremos bem, Pai. Então, toma na Tua mão toda a Tua igreja, Senhor. Nos prepara, nos ajuda a caminhar na Tua presença, nos dê paciência, nos dê, Senhor Jesus, integridade, sabedoria nesse tempo de dificuldade. Em nome do Senhor, que a Tua bênção seja sobre nós, Senhor. Vamos ficar unidos, vamos ficar juntos em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estaremos agora passando a palavra. Estaremos estudando mais um dos nossos irmãos que o Senhor capacitou. Amém? Quando a gente estuda que Deus capacitou alguém, é para provar que o Senhor, Ele vai te capacitar. Creia nisso. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele continua capacitando os chamados. Nós estaremos passando agora a palavra para a irmã Débora. Amém? Paz e graça, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no 5º elo da campanha Deus Capacita o Chamado. Nós vamos falar novamente sobre Josué. Digo novamente porque na última campanha eu também ministrei sobre ele.
Ele foi um grande homem de Deus, um grande líder. Não é verdade? Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar, atente para essa parte, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Vamos recapitular um pouquinho? Moisés havia morrido, Moisés foi um grande líder, um grande profeta, e ele guiava o povo para conquistar uma terra que Deus havia prometido aos israelitas há muito tempo atrás, que era a terra de Canaã. Então, Moisés morre e Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, para dar continuidade ao trabalho que Moisés havia iniciado. Então, atrás de Josué e dos israelitas estava um deserto, a qual Deus o sustentara e entrou com grande providência. Na frente estava a terra prometida e também o Jordão que eles teriam que atravessar. Com certeza, quando Deus chamou Josué, ele temeu. Ele ficou assustado porque grandiosa era a obra, árdua era a tarefa de liderar todo aquele povo. Mas Deus prometeu a Josué que estaria com ele e que o capacitaria. Para tanto, era necessário algumas condições que Josué teria que tomar para que ele fosse capacitado pelo Senhor. Vamos meditar um pouco sobre isso? O interessante é nós confiarmos no Senhor que Ele jamais vai nos chamar para um ministério, para uma obra e vai nos deixar na mão. Porque a obra é dele, é tudo dele, tudo é para ele, por meio dele, vem dele, não é verdade? Então Deus vai nos chamar e irá nos capacitar também, se tão somente nós atentarmos para algumas das suas ordenanças. Vamos ver as ordenanças que ele deu a Josué e que se aplicam também a nós nos dias de hoje. No versículo que nós lemos, o Senhor está falando que fará prosperar e prudentemente o conduzirás. Dentre tantas promessas que Deus fez a Josué, a principal promessa era a conquista da terra, mas no meio do processo, Deus fez outras promessas para ele também, que estaria com ele todos os dias e que o capacitaria. E no versículo 8, Deus está falando, eu vou te fazer prosperar. A palavra prosperar aqui quer dizer, Deus está falando com ele, eu vou te capacitar, eu vou fazer você ter sucesso. Aqui não é o sucesso de fama, aqui é o sucesso de ser bem-sucedido na execução desta grande obra, deste grande chamado. Deus está falando com ele, você vai sair com êxito, você vai sair vitorioso, Josué. Se você atentar para o livro desta lei, se você falar do livro desta lei e não desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, se você guardar a minha palavra no seu coração e na sua mente, então Deus foi dando algumas ordenanças para Josué e ele nos dará também. Eu fico pensando, meus irmãos, o seguinte, se o Senhor te chamar para uma grande obra, para um grande ministério, ou para ministérios, para chamados diários mesmo, porque Josué teve o chamado de liderança, mas muitos de nós não terá esse chamado, Muitos de nós teremos chamados diários. O Senhor nos fará chamados diários, que pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas não é. Então Deus chama cada um para algo específico e muito importante no reino. Então Deus te chama. E aí, se você obedecer, não fica por isso mesmo. Deus vai te capacitando, te orientando, te dando sabedoria em tudo que você deve fazer. Mas para isso você deve atender ao chamado, obedecer. E daí em diante tem algumas condições para que o Senhor te capacite. Sabe qual é? Uma das chaves mais importantes e poderosas que Deus colocou na mão de Josué e na mão dos israelitas foi a chave da obediência. Deus ainda exige obediência.
Não apenas obediência àquilo que convém, mas obediência em tudo, na sua palavra, nas autoridades, em tudo. E assim, se você atender ao chamado e obedecer os mandamentos do Senhor, Ele vai te capacitar porque tem um compromisso contigo. Deus está comprometido com você através da palavra dele. Deus estava comprometido com Josué através da palavra que ele mesmo dera e prometera a Josué. Sabe, meus irmãos, eu estava meditando em toda a história de Josué e no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 9, nos diz algo muito interessante, que Deus já estava capacitando Josué muito antes dele tomar posse do chamado, muito antes dele legitimar o chamado na vida de Josué. Vamos ler Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ele foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto a mão sobre ele. Olha que maravilha. Aqui ele ainda não tinha sido chamado pelo Senhor para ser o sucessor de Moisés. Moisés, ainda vivo, impôs as mãos sobre Josué e ele foi cheio de sabedoria. No livro de Números, no capítulo 27, no versículo 18, diz que Josué era um homem em quem havia o Espírito de Deus. Então Deus, na verdade, já estava preparando Josué para esse chamado. Tudo o que ele passou na companhia de Moisés, sendo seu amigo, sendo o seu servo, tudo que ele passou no deserto, tudo que Josué passou nas guerras, sendo o espião da terra, trazendo o relatório para Moisés, sendo escarnecido pelo povo. Todas essas experiências, na verdade, estavam preparando Josué para o grande chamado. Assim é na minha e na sua vida. Tudo que nós passamos tem um propósito. Toda dor, todo sofrimento, toda decepção, todos os problemas, todas as alegrias, todas as vitórias, todas as derrotas também, porque na nossa vida nós teremos aflições, como nos alertou Jesus. Tudo serve para um propósito, tudo serve para experiência, para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos fazer crescer, para que possamos estar moldados e preparados para algo maior. Josué não sabia, mas ele já estava sendo preparado para algo maior. E o que eu quero enfatizar também nessa noite é que Josué só foi capacitado pelo Senhor e só foi cheio de sabedoria, porque um homem de Deus, que foi Moisés, impôs as mãos sobre ele. Sabe, meu irmão, não existe chamado, não existe ministério, não existe obra, nem trabalho isolado. Não existe nenhum ministério sem ter alguém, um homem de Deus, sem ter uma hierarquia que nos abençoa, que nos orienta, que nos chama. Deus sempre vai usar um homem de Deus para ser superior a nós, para ser o nosso líder, para ser o nosso mentor. Josué bebia ali na fonte de Moisés e você tem bebido em qual fonte? O Senhor, então, ele honra Josué, porque Josué, ele se submeteu a uma autoridade espiritual. O Senhor abençoou e deu vitória a Josué, porque ele sempre foi humilde e se submeteu à autoridade de Moisés. Ele era tão humilde que no capítulo 1 de Josué, que foi Josué mesmo que escreveu, né? O livro leva o nome do autor. Josué já começa assim, irmãos, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E eu também sou servo de Moisés. Moisés já tinha morrido e ele ainda assim exalta a Moisés. Ele fala, Moisés, servo do Senhor, é morto. E eu, Josué, sou servo de Moisés. Ele poderia ter dito assim, né? Agora eu sou líder, agora tá tudo sob nova direção, agora nós vamos conquistar, agora o negócio vai andar. Não, eu estou aqui como servo de Moisés, que foi servo de Deus. Então ele era humilde.
e ele se submetia à autoridade espiritual. Por isso, ele se tornou uma autoridade espiritual, porque primeiro ele se submeteu à autoridade de Moisés. Então, aqui diz que Josué foi cheio de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Então, para finalizarmos, Josué só teve êxito, foi um líder de sucesso, bem-sucedido, executou bem o seu chamado, cheio de sabedoria, da presença de Deus, porque ele obedeceu ao chamado, porque ele tinha a chave, né, o segredo da vitória, que era a obediência ao Senhor, e porque ele empenhou toda a sua força, porque ele empenhou toda a sua energia, porque ele foi forte, corajoso. Com certeza ele estava com medo, mas o Senhor o alertou: não temas, não entre em pânico, não te apavores, não te assuste. Se Josué não tivesse com medo, meu irmão, Deus não teria o alertado tantas vezes, não é verdade? Mas ele não foi vencido pelo medo. Pelo contrário, ele enfrentou, foi corajoso, empregou sua força e sua energia nesse chamado. Ele obedeceu ao Senhor, ele submeteu à autoridade espiritual e por isso, e diante disso tudo, foi que o Senhor o capacitou para conquistar a terra prometida, que foi uma grande promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Assim também é comigo e com você. Amém? Ele te chama. Então, obedeça ao chamado, obedeça aos mandamentos e siga o exemplo de Josué. Só assim seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Depois dessa palavra maravilhosa sobre o nosso irmão Josué e como Deus o capacitou, nós encerraremos o culto esta noite. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos ajudando a crer, que Ele continue nos capacitando, amém? O Senhor te capacita, meu irmão. Creia nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei fazendo uma oração e terminando o culto desta noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esses mistérios que temos aprendido, porque sabemos que o Senhor continua nos capacitando até hoje, porque o Senhor não muda, o Senhor continua capacitando, ó Deus, a todos a quem chama, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é conosco todos os dias e nunca deixa, ó Deus, que nós fiquemos sozinhos. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por sempre nos ajudar e nos acompanhar e nos capacitar. Fique conosco, Deus, nos ajude mais a vencermos, ó Deus, mais uns dias. Todos os dias vencemos com o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos dizer junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão.